Irmãos, em nome do Senhor Jesus, abram comigo o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Cuja palavra, se direcionada pelo Santo Espírito, ela é uma palavra, pode ser que muitos possam entender como dura, mas que antes seja uma palavra dura que nos molde, nos forge o caráter, do que palavras doces que não mudem a nossa forma de vida. Amém? Mais uma vez, Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, creio que todos acharam. Assim diz a palavra de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Paramos por aqui, oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, justo Deus, de infinita honra, poder e glória, Senhor, peço permissão para falar da Tua mensagem, da Tua palavra. Sabemos que as Escrituras são a Tua boca falando conosco. São as palavras que mudam, Pai, nosso caráter. São as palavras e a mensagem que mudam nossas vidas conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Que na ministração de hoje, meu Pai, eu satisfaça os Teus desejos, que eu satisfaça a Tua vontade, importando para mim que o Teu nome cresça cada vez mais e o meu nome diminua na mesma proporção. Senhor nosso Deus, que seja feita a Tua vontade a partir desse instante, e que me use, Pai, conforme queres, e que eu seja nesse momento o instrumento da Tua vontade, da Tua paz. Assim te peço em nome de Jesus. Amém. Glorificando a Deus, cada um dos irmãos podeis assentar. Quem estiver nos assistindo, se acomode. Espero que a mensagem que agora irei iniciar fale com cada um, pois é da parte de Deus. Se nós lermos todo o capítulo de Deuteronômio, capítulo 30, veremos que a mensagem que aqui acabamos de ler no verso 19, mas o capítulo inteiro, o contexto integral deste capítulo, é a mensagem de Moisés ali para o povo israelita. Porém sabemos que a Bíblia ela tem uma qualidade que somente a Deus pertence, pois foi Ele que criou, usando homens que, assim inspirados por Ele, conduziram a essas escrituras que nós temos em mãos nos dias de hoje. A Bíblia tem uma qualidade que ela é atemporal. Então podemos pegar versos escritos há milhares de anos atrás e utilizá-los perfeitamente nos dias atuais, que não se perderão no tempo, que não sairão fora de contexto para os dias que sejam anteriores ou os atuais. E um dos versos que eu acabei de ler, o 19 do Deuteronômio 30, 19, ele é atemporal. Por quê, meus irmãos? Porque ele não se submete ao tempo e ele traz uma situação que para nós e para os povos israelitas naquele período, que até atualmente existe e é real. Quando nós lemos: os céus e a terra tomam por hoje, por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Povo israelita, que Moisés descreveu essa mensagem, fisicamente eles estão vivos, para que nós possamos ler ao pé da letra, como aqui diz, para que vivas. Eles estão mortos. Então a mensagem que Moisés aqui descreve para esse povo é a vida eterna, que é a que vou descrever hoje. E como para nós a Bíblia é temporal, essa mesma vida eterna para nós também é real. Ela existe. E a mesma mensagem que Moisés escreveu há milhares de anos atrás, ela se torna real e atual para nós nos dias de hoje. Vou fazer uma breve introdução, apenas a gente entender o tema da mensagem de hoje. Primeiramente é necessário destacar que a vida e a morte aqui demonstradas refere-se propriamente ao céu, eternidade, e inferno, sofrimento eterno. E assim é inevitável perguntar para cada um dos irmãos que aqui se encontram: para onde suas decisões estão te levando?
Pois o tema, vida ou morte, suas decisões definirão o seu destino final. Eternidade, sofrimento eterno. Suas decisões definirão o seu destino final. Então hoje vamos aprender um pouco sobre a mensagem que o Senhor, nosso Deus, quer transmitir para cada um de nós, a começar por mim. E assim, descrever para os irmãos que é real, tanto a eternidade, no anseio do nosso Senhor Jesus, na presença do nosso Deus, como também é real o inferno. A Bíblia possui diversas passagens que descrevem de maneira antecipada como será o céu e o inferno. O céu sabemos que será um paraíso, um lugar onde teremos a presença do nosso Deus, qual é glorioso e infinitamente bondoso para conosco, onde serão enxugadas todas as nossas lágrimas, não havendo sofrimento. O céu a gente já conhece por diversas mensagens na Bíblia, que será um lugar maravilhoso, um lugar que não temos nem como comparar, porque nós vivemos num lugar onde há sofrimento, há tristeza, há dores. E como é imaginar um lugar sem esse sofrimento que nós passamos aqui? Como é que é imaginar um lugar sem tudo que nós vivemos aqui? É um lugar perfeito. Porém eu quero me ater, meus irmãos, a dizer sobre o que tem sido muito esquecido. Até inclusive conversando ali com o irmão Maurício na mídia, ele até justificou de uma maneira bem sensata que a gente tem esquecido essa nossa, onde passaremos a eternidade, onde viveremos. E muito mais as pessoas que não conhecem ainda Jesus têm esquecido. Por quê? Muitos até inclusive andam falando que não existe inferno, para poder confortar e consolar a vida daqueles que vivem de maneira promíscua, de maneira desleixada. Então aquela pessoa que vive de maneira vã nessa terra, de maneira desleixada, sem nenhum compromisso com Deus, ele recebendo a mensagem de que não haverá inferno, de que não haverá uma, entre aspas, punição para aqueles desobedientes, ele vai viver de uma maneira tranquila nessa terra. Mas até se pudesse conversar com cada um deles, eu perguntaria para eles: olha, você tem toda a oportunidade de ver como quer, porque o Senhor da sua vida é Deus, mas você pode viver a sua vida pelo livre-arbítrio, não tenho dúvidas. Mas seria muito bom se você pudesse encontrar no inferno as pessoas que te levaram a ter esse entendimento, para você questioná-las, por que induziram você a ter esse comportamento de tratar o inferno como uma ficção. Mas infelizmente não vai ser assim, porque o Satanás ele é traiçoeiro e não vai dar essa oportunidade a essas pessoas. Aí, meus irmãos, interessante falar, depois agora pode abrir comigo no livro de Lucas, que é a segunda das 3 ministrações de palavra que irei falar, o Evangelho de Lucas. O inferno, meus irmãos, ele é descrito por diversas passagens na Bíblia, mas eu encontrei, talvez, essa seja a passagem que mais ela dá detalhes de como é que é, ou como é que será a vida daqueles desobedientes. Evangelho de Lucas 16, capítulo 16. Eu vou fazer uma leitura dos versos 23, 24, 27, 28 e 30. Assim diz a palavra de Deus. 16, capítulo 16, verso 23. E aqui, só para dar um contexto, aqui é a parábola do rico e do Lázaro, né? De Lázaro. E todos praticamente conhecem essa passagem, é muito conhecida. E aqui, já ambos faleceram, né? E é descrito o que vou falar agora na voz do rico, o capítulo 23 diz assim: E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. O 24: E clamando disse, assim o rico falou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque sou atormentado nesta chama. Agora pule para o 27. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai. 28. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. O 30. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam dos seus pecados.
Aqui, meus irmãos, o rico, diante do tormento que ele estava vivendo no inferno, ele viu que já não tinha mais chances, porque Abraão deixou muito claro que havia um abismo entre eles, entre o Lázaro e o rico. E assim, ele vendo que não mais tinha chances de poder subir para o céu, ele se socorre de uma forma desesperada, tamanho sofrimento que ele vivia, de poder a mensagem do Senhor Jesus chegasse também aos seus irmãos, à sua família, à sua parentela. Então, meus irmãos, tamanho era o ardor que esse rico estava passando, tamanho sofrimento ele estava passando, pois o inferno não é nada prazeroso. Prazeroso talvez seja aquilo para a carne, né? Aquilo que leva para o inferno, que é o pecado. Mas estar no inferno, que é o que muitos estão esquecendo, não é prazeroso. E o rico ali desesperado, daquela maneira que ele pôde aqui contar, descreve no final, talvez se fossem os mortos, né? Ele descreve, talvez eles se arrependeriam dos pecados que ele cometeu. Então ele pede para que Lázaro fosse lá com os parentes dele, para poder ter a oportunidade deles se arrependerem. E aí depois Abraão fala, eles têm já a lei de Moisés, né, para poder meditar e conhecer. E aí depois Abraão fecha no verso 31, que se eles não ouvem nem Moisés nem os profetas, como poderiam ouvir um morto que ressuscitou para poder falar a mensagem do Senhor para eles? Então assim, meus irmãos, essa breve introdução, o inferno não é nada prazeroso. O inferno ele não é e jamais será algo que as pessoas em consciência, as pessoas de uma maneira reflexão, de uma maneira que as pessoas possam trazer para si essa reflexão de como será o seu destino final, ela jamais decidirá pelo inferno. Não conheço uma pessoa que diga, eu prefiro o inferno do que o céu. Ela pode falar de uma maneira vã, por desconhecer as escrituras, ou por raiva de algum acontecimento em sua vida, mas um momento de reflexão dessa pessoa, onde ela entregue-se de fato a reflexão, em saber onde passará a sua eternidade, jamais ela optará pelo inferno. Então, eu abro um parêntese aqui. Se as pessoas refletissem diariamente, ou pelo menos uma vez na vida, sobre o que é o inferno, certamente mudariam seus caminhos e se arrependeriam das suas práticas pecaminosas. Eu não tenho dúvidas que se as pessoas tivessem o conhecimento do que é o inferno, se as pessoas de fato lessem essa parábola do rico e do Lázaro, elas teriam de fato a dimensão do que as esperavam ou que as esperam, caso elas continuem nessas práticas pecaminosas. E novamente eu faço a pergunta: para onde suas decisões, para onde suas escolhas estão te levando? Para aqueles que nos assistem, para onde suas decisões ou suas escolhas estão te levando? O Evangelho de João é a terceira mensagem que quero falar bíblica. O Evangelho de João, o seguinte agora, abram comigo o Evangelho de João 3,16. É bem conhecida, quem já tiver decorada ela não precisa abrir. 3,16 descreve o plano perfeito de Deus. Vocês vão ver no 3,16 que Deus entregou o seu único filho em razão do seu amor por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que eu trouxe esse Evangelho de João 3,16 para falar nessa ministração? Porque muitos ainda, sabendo desse verso, desta mensagem de Deus para conosco, porque muitos ainda não entendem isso. Porque muitos ainda se relutam e se seguram para crer que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, e que se ele crê em Jesus Cristo, ele vai se livrar desse fogo que os espera, caso continue com as suas práticas imundas. Muitos, meus irmãos, hoje conhecem esse versículo sem precisar ler a Bíblia, mas ainda continuam em suas práticas pecaminosas sem refletir que o que os espera é o inferno. E essa pergunta deve ecoar em nossos ouvidos. Se for fizendo aqui uma afirmação, mas fazendo como uma pergunta: vida ou morte, suas decisões definirão o seu destino final. Quais decisões vocês têm tomado? Quais práticas vocês têm feito que estão definindo o caminho de vocês?
de onde passarão a eternidade. A resposta, meus irmãos, por que não entendem ainda sobre esse plano perfeito de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo? A resposta objetiva, eu posso dizer, que é o prazer do pecado. As pessoas, em razão do prazer que o pecado traz, o prazer à carne, continuam com essas suas práticas. Por isso que encontramos pastores, homens que tiveram uma vida inteiramente entregue ao Senhor Jesus antigamente, nas ruas hoje em dia, porque às vezes eles têm o prazer da carne através das drogas, através da prostituição, através de comportamentos pecaminosos que trazem prazer momentâneo na carne deles, mas que eles esquecem desse versículo de João 3,16, que todo aquele que nele crê vai crer em Jesus, vai ter o privilégio e o prazer da vida eterna. E é um verso que ele tem duplo sentido. Quem não crê não vai possuir a vida eterna, não vai ter o privilégio e o prazer de participar com o Senhor Jesus na glória dessa eternidade. Mas existe a eternidade também no inferno, que eu vou dentro disso antes ler os últimos versos. É certo que o entendimento do pecado traz prazer à carne, porém nos distancia de Deus. Então o entendimento de que o pecado é trazido através do pecado, o prazer à carne, é correto pensar em ter esse entendimento, que isso é correto, porque o pecado traz prazer. Se não trouxesse prazer, se o pecado trouxesse sofrimento, é só fazer um contraponto, ninguém estaria pecando. Não é correto pensar assim? Se o pecado não trouxesse prazer, não, o pecado traz prazer. O prazer é carne, o prazer, como já disse, momentâneo, como já disse, usando drogas ali, satisfazendo aqueles desejos seus momentâneos, a prostituição, o adultério. Porém, ele nos distancia de Deus. O pecado, ele nos distancia de Deus. A partir do momento que declaro meu amor ao Senhor Jesus, através da aceitação pública do seu senhorio em minha vida, devo passar a ter um comportamento contrário ao que tinha em minha vida. Então eu tenho que, de fato, me aproximar de Deus cada vez mais, para assim me distanciar do prazer, entre aspas, que traz a carne do pecado. Então, a partir do momento que eu me aproximo mais de Deus, então aí você pode ler, como leia assim, outro entendimento, oração, jejum, vindas à casa de oração, benevolências, atos de caridade, amor ao próximo, todos esses atos você se aproxima de Deus. E a partir do momento que você se aproxima de Deus, você se distancia do pecado, você vai ter repúdio ao pecado. Então, é claro que uma pessoa que está próxima de Deus, ela não peca. Uma pessoa, se você pegar os apóstolos, a proximidade, tanto física quanto espiritual que eles tinham de Jesus, o faziam diante daquela proximidade, diante daquela comunhão que tinham, não pecavam. Abram comigo, meus irmãos, Provérbios 14, 12. Não, pelo contrário, abram comigo João 14, já disse também João 14, 16. Só para facilitar. Evangelho de João 14, 6, perdão. Capítulo 14, verso 6. Eu vou falar dos exemplos de vida e morte, para que nós possamos ver claramente que é real isso, meus irmãos. O capítulo 14 de João, e o verso 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vemos Jesus declarar aqui que Ele é a vida. Amém? Agora vou comigo Provérbios 14, 12. 14, 12. Provérbios 14, 12. São os últimos versos que iremos ler no dia de hoje, meus irmãos. Assim diz, Provérbios 14, 12 diz: Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então vimos agora dois contrapontos na mesma Bíblia, na mesma palavra de Deus. Um que Jesus escreve que Ele é a vida, Ele é o único caminho, Ele é o caminho e a vida para nós. Porém existe caminho aqui em Provérbios, descrito em Provérbios, que o homem parece direito, que para os olhos do homem parecem caminhos corretos, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então leva a uma morte. Essa morte que vocês imaginam aqui em Provérbios descreve a morte física. Não é a morte
física que ele quer se referir aqui. Como também não é a morte, não é a vida que nós possuímos aqui na terra que Jesus escreve que ele é o caminho. A morte aqui, meus irmãos, é a morte inferno. A vida que nós vemos Jesus escrever é a vida céu, é a vida eternidade, é a vida sem sofrimento, é a vida de paz, sem choro, sem dor. E a morte aqui em Provérbios é o inferno, é o lugar que ninguém quer estar. Mas a cada dia que vejo pessoas entregues aos vícios, eu vejo que se a mensagem do Senhor Jesus Cristo não for urgente para eles, o caminho deles, infelizmente, é essa morte aqui descrita em Provérbios. Eu quero contar uma história para finalizar, meus irmãos. Eu li em algum livro, quando eu fui para o estado de Pernambuco, era da editora Paulinhas. Depois eu até tentei encontrar, tinha diversas histórias, assim, mensagens bastante legais, mas acabei perdendo esse livro, não sei se eu doei, mas enfim, eu queria encontrar de novo esses livros. Era um livreto bem pequenininho, tinha umas mensagens, e numa dessas mensagens falava sobre uma decisão que o sábio tomou, um ensinamento que o sábio tomou. Então, assim, para contextualizar, existia um vilarejo, eu já até contei anteriormente, não sei se algum dos irmãos já ouviu, mas ela cai de encontro a isso aqui, do poder de decisão que nós temos, e que essa decisão não cabe a ninguém, cabe a você. E existia um vilarejo, e existia um sábio lá, e um grupo de jovens, querendo testar aquele sábio, combinaram entre eles, né? Deixaram o sábio lá na praça, né? Talvez em algum local lá do vilarejo, e combinaram entre os jovens: ó, gente, vamos capturar, um deles bem inteligente falou: vamos capturar um passarinho, em vida ainda, né, obviamente, e vamos levar em nossas mãos para este sábio, né? Eles combinando, querendo agir traiçoeiramente com esse sábio. Vamos agir dessa maneira: vamos capturar um passarinho, levaremos até o sábio, passarinho ainda em vida, e faremos a seguinte pergunta para o sábio: este passarinho está vivo ou morto? Porém, eles combinando ainda antes, entre eles ali, falaram: olha, se ele responder que esse passarinho está vivo, a gente aperta as mãos e mata o passarinho e abre as mãos com ele morto. Então o sábio errou. Fizeram da mesma forma também: se ele falar que o passarinho está morto, como a gente captura ele vivo, né? A gente vai abrir as mãos, o passarinho vai bater asas e vai voar. Não tem saída para esse sábio responder qualquer coisa, tanto vida ou morte. A gente pode mudar os destinos. E foram até o sábio. Aí, chegando até o sábio, da mesma forma que eu acabei de falar, com o passarinho em vida em mãos, fizeram essa mesma pergunta para o sábio: este passarinho, já que você é tão sábio, conhecedor, né, de tudo, este passarinho, ele está vivo ou morto? E daquela maneira combinado traiçoeiramente. E o sábio pensa um pouco, começa a refletir e dá a seguinte resposta: a resposta, se ele está vivo ou morto, está em suas mãos. E aqueles jovens acabaram saindo do local com aquela resposta do sábio, e que vai de encontro ao que nós estamos aqui nesse instante ministrando. Assim, tomando o simples exemplo dessa história que acabei de falar, a resposta entre a vida e a morte, entre o seu destino final, está nas suas mãos, está nas suas escolhas, está nas suas decisões diárias. Se você quer caminhar para o inferno, não mude seu caminho, não ouça o Evangelho, trate o Evangelho como algo a mais em sua vida, ou algo a menos, sem nenhum interesse em querer ajudar a obra do Senhor. Se a sua vida quer caminhar para esse encontro do inferno, já está mais do que orientado ao caminho a seguir. Mas se você quer o caminho da glória do Senhor Jesus Cristo, tome a cruz que Ele nos ensina e nos chama para trazer junto com Ele, a carregar junto com Ele. Pegue esses sofrimentos que você tem passado, pegue as angústias que você tem passado, coloque na cruz e carregue junto com Jesus Cristo, pois Ele padeceu também com esses mesmos sofrimentos. Ele foi humilhado na cruz, Ele passou todas as adversidades que o ser humano pode passar. E por que suas angústias? E por que seu sofrimento? Por que suas tristezas, suas dores? Você acha que sozinho você tem enfrentado? Não. Jesus está com você. Ele está te ajudando a carregar essa cruz. Porque se Ele não estivesse te ajudando, você não conseguiria carregar. Por isso você está aqui nessa casa de oração. Por isso você continua demonstrando
sua fé ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele está te ajudando a carregar essa cruz. Ele é Pai, e um pai não deixa o filho sozinho. A escolha, meus irmãos, pertence a cada um de nós e não mais a ninguém. Para finalizar, e aí fica como reflexão para todos nós: se suas escolhas não estão te levando para a vida, a do céu, mude sua trajetória imediatamente e passe, de fato, meus irmãos, de fato, a caminhar verdadeiramente com o Senhor Jesus. Neste caminho haverão muitos perdões seus. Isso é cruz. Talvez uma das coisas mais difíceis de a gente fazer, mas a gente sabe que para receber o perdão de Deus precisamos perdoar. É impossível receber o perdão de Deus se nós não demonstramos o perdão. Talvez aqui algum irmão ou aquele que nos assiste precisa perdoar alguém. Não sei se é familiar seu, não sei se é amigo seu, não sei quem é, mas Deus está te chamando no dia de hoje a você, ou nos próximos dias, a você ligar com essa pessoa, a você falar com essa pessoa. E eu não quero saber se você está certo nessa situação. Eu não quero saber. O seu perdão a essa pessoa é condicional a você também receber o perdão de Deus. É uma condição que Deus dá. Para eu te perdoar, meu filho, você precisa perdoar. Se você não perdoa, não tem como o meu perdão chegar até você. Porque como você quer ser ou dizer que segue o Senhor Jesus sem você não perdoar? Então haverão muitos perdões. Aqueles perdões, às vezes você diz assim: eu estou certo, eu estou com a razão na situação, a pessoa que me machucou. Mas se você acha, e o Espírito Santo toca em seu coração para você perdoar, e se há essa vontade sua em perdoar, hoje Deus está falando com você, para você imediatamente pegar o telefone ou ir até a casa dessa pessoa e perdoar essa pessoa. Ela pode ter feito mal o que foi, mas a sua salvação depende do perdão, do seu perdão ao próximo, do perdão às pessoas que te ferem. Se você não pode ir até essa pessoa em razão da distância, perdoe em suas orações. Declara a Deus que você não tem nenhum pensamento mal contra essa pessoa e que você quer o melhor para essa pessoa. E para que em vida essa pessoa venha também a se arrepender do mal que ela lhe fez. Mas se pessoalmente você puder ir até essa pessoa, vá. Amém? Neste caminho, por fim, haverá o luto. Haverá situações onde você perderá filhos, perderá familiares. Haverá situações onde você vai chorar muito. Haverá situações onde você vai ver que as esperanças, elas praticamente não existem mais. Mas eu quero dizer para você, para finalizar, em todas essas situações, em todas as circunstâncias, existe um único nome, existe um único Deus, que pode te fazer superar qualquer situação que seja, que vai te levar para o caminho da vida, e vai destruir qualquer sentimento, qualquer situação de morte. E para aqueles que não sabem, a vida é a eternidade na presença do Senhor Jesus. A morte física, ela vai vir para todos até a volta do Senhor Jesus Cristo, mas é a vida espiritual, a vida eterna que nos espera. E há um nome apenas, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vai te encaminhar e vai te dar a total condição de você passar toda a sua eternidade junto com Ele. Mas para isso é preciso você tomar a decisão, e a sua decisão irá dizer onde você irá passar a eternidade. Amém? Eu agradeço aos irmãos pela oportunidade, agradeço a Deus pela oportunidade, e todas as palmas e todo louvor sejam dados unicamente ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.